O documento Jovem Pan fala de uma das maiores crises sanitárias, econômicas e sociais que o mundo já enfrentou: a pandemia da Covid-19. 5 anos depois, vamos revisitar os primeiros momentos da doença, desde a descoberta do vírus até a expansão global, que alterou a história da humanidade. Momento de medo e incertezas. Para ser honesto, um vírus é mais poderoso na criação de agitação política, econômica e social do que qualquer ataque terrorista. O mundo começou aos poucos a saber de um vírus invisível que estava impossível de frear. A imprensa era o caminho para as informações ainda sem detalhes. A China está sendo atingida por uma nova cepa de vírus responsável pelo surto de pneumonia no país, que já deixou um morto e dezenas de infectados. A infecção é da família da SARS, síndrome respiratória aguda grave, e foi identificada pela primeira vez no dia 31 de dezembro em Wuhan, cidade do centro do país asiático com mais de 11 milhões de habitantes, e logo despertou temores sobre um ressurgimento da doença altamente contagiosa. A medicina tentava entender o que estava por vir, mas ninguém imaginava. Era o início de uma pandemia mortal. A gente terá outros casos, mas nesse momento a gente está então aguardando, fazendo monitoramento dos contactantes, para que o vírus não se espalhe. Esse é o trabalho dessa secretaria nesse momento. Mas ele se espalhou, e muito rápido. Há 5 anos, a Organização Mundial da Saúde recebeu um alerta que mudaria a história da humanidade. Surgiram vários casos de pneumonia na cidade de Wuhan, província de Hubei, na China. A notícia da OMS era o início do que se tornaria no ano seguinte a pandemia da Covid-19. Covid-19 pode ser caracterizado como uma pandemia. 11 de janeiro de 2020, autoridades de saúde da cidade de Wuhan anunciaram que um homem de 61 anos havia morrido devido a complicações de pneumonia. A revelação ocorreu depois que especialistas relataram números significativos de infecções ao longo de várias semanas com um vírus que mais tarde passou a ser chamado de SARS-CoV-2, causador da doença Covid-19. Do H5K-CoV-2. É até difícil falar o nome dele, né? Mas na verdade isso é um vírus de vigilância. O que acontece? Esses vírus de vigilância sempre estiveram. Hoje é que a população consegue ter acesso muito mais rapidamente aos artigos científicos. Então, novamente, a China, novamente, Wuhan, novamente, morcego, a pessoa fala, vou ter outra pandemia. Não, é um vírus que foi, nessas vigilâncias de vírus, né, virais, percebeu que ele tem uma semelhança com o Covid. Ele consegue utilizar o mesmo receptor celular que o Covid. Traduzindo de uma forma bem clara, bem leiga, como se ele, para entrar na célula, utilizasse a mesma porta de entrada do vírus do Covid. Isso descoberto em laboratório, não quer dizer que em vivo, ou seja, no ser humano, isso realmente vá funcionar. Ele é muito mais parecido com outro vírus, o MERS, que foi lá em 2012, que teve uma epidemia numa região mais localizada ali na Arábia Saudita, então ocorreu isso aí. A primeira morte, então, veio da China. A quarentena em Wuhan foi decretada em 23 de janeiro. Foi anunciada ao exterior em redes sociais do governo chinês, inclusive em inglês, e restringia a circulação de quem entrava e saía da cidade. Há 38.800 casos diagnosticados do vírus, dos quais 8.204 são casos agudos. Um total de 4.740 casos foram curados e receberam alta do hospital. Há um total de 1.113 casos de morte pelo vírus. No Brasil, a informação demorou ao menos 2 dias para circular, ainda com olhar cético para algumas pessoas na época. Com certeza isso aí vai afetar muito. Mas de que maneira vai ser o impacto, é só pagando para ver. Mas medo de verdade, não tem não. Mas o medo
foi o primeiro sentimento que surgiu e logo deu lugar ao desespero, que aos poucos tomou conta do mundo inteiro. Em Wuhan, as ruas ficaram vazias. A cidade de 11 milhões de habitantes ficou isolada em uma tentativa de frear o avanço do coronavírus. Entre os moradores locais, o clima era de tensão. Trabalho em Xangai, mas minha cidade natal é Wuhan. Agora não posso voltar para lá. Os aviões estão em solo, os trens de alta velocidade estão suspensos, as pessoas têm medo da propagação da epidemia. A propagação do vírus foi devastadora e revelou um cenário letal. Nós não podemos considerar um vírus comum. Só que, ao mesmo tempo, nós já estávamos imaginando que não se tratava de algo comum quando grandes centros da China eram mantidos em isolamento. Quer dizer, era uma percepção de alta infectividade em relação até então os vírus presentes e que pegou um contingente grande de pessoas. E essa era a atenção que tinha que se ter para o vírus da Covid naquela época. O Brasil acompanhava com apreensão o noticiário internacional sobre o vírus naquela quarta-feira de cinzas, 26 de janeiro de 2020. Dias antes, os brasileiros se juntavam em blocos de carnaval. A preocupação não existia. Todo mundo tem que se proteger, claro, mas assim, não pode parar a festa por causa disso. Temendo o que poderia acontecer, a cidade italiana de Veneza cancelou seu tradicional carnaval, como forma de contenção ao avanço de um vírus. O país europeu tinha vitimado 3 pessoas e infectado outras 150. Nous nous sommes mis d'accord pour approfondir notre coopération au niveau technique. En particulier sur le... Concordamos em aprofundar nossa cooperação em nível técnico, em particular no reforço da coordenação, na detecção de casos e no reforço da comunicação. Sobre medidas sanitárias no ponto de entrada na União Europeia, sobre vigilância epidemiológica e sobre o fornecimento de equipamentos de proteção individual. Estou pensando em máscaras em particular. Sur ce dernier point, la France a soutenu des initiatives qui vont arriver de la Commission européenne qui pose les principes d'un marché public européen pour les équipements individuels de protection. Só que a evolução veio trazendo esse vírus mais perto. Quer dizer, ele deixou de ficar a revelia ali dessa questão de contenção, ele foi para a Europa, especialmente na Itália. E ele se alastrou da mesma forma. E num primeiro momento, o prefeito de Milão dizia assim, não, eu não vou fazer isolamento, eu não vou fazer restrição da circulação das pessoas, eu não vou fechar os estabelecimentos comerciais. Quando ele viu o número de contingente de pessoas que estavam sendo infectadas, ele falou, não, tem que voltar atrás nessas medidas, porque eu não vou dar conta do número de pessoas que estão sendo infectadas, mas já era tarde. A gente tinha muita essa questão de os casos estão na China, os casos depois estão na Itália. E a dúvida era o que vai chegar lá no Brasil, né? Se vai chegar no Brasil ou não. O que seria de real impacto, né? Como esse vírus chegaria aqui. E depois que quando chegou a gente viu que realmente era uma questão de saúde pública. As máscaras, que até então eram segurança só de profissionais da saúde, passaram a fazer parte do dia a dia do povo na Itália e em outros países que também já tinham contato com o vírus. Os primeiros casos e a crise da Covid-19 na China e em países da Europa mostram como seria aquele ano. No dia 26 de fevereiro de 2020, foi anunciado que um paciente de 61 anos havia dado entrada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, com sinais compatíveis aos da doença. O homem que tinha passado uma temporada trabalhando no norte da Itália se recuperou bem. Além do paciente atendido no Einstein, outros casos eram investigados. Além desses 132 casos, nós temos mais 213 casos em que os estados mandaram, os estados entendem que são casos suspeitos, mas nós não tivemos ainda
tempo suficiente para fazer essa análise mais pormenorizada para poder dizer, ok, o Ministério da Saúde concorda que é um caso suspeito. A primeira questão eram as discussões, quer dizer, como ele não ficou internado, como que ele sai com essa máscara, ele tem o risco de contaminar as outras pessoas, e tudo aquilo tinha seguido todas as métricas propostas pela Organização Mundial de Saúde, como restrição, como a importância do uso de máscara, a importância de se ficar dentro de casa, inclusive sem contato com outras pessoas no ambiente domiciliar. Na época eram 14 dias que nós deixávamos. Só que ao longo do tempo nós fomos vendo outros casos.